Oi pessoal, eu sou Eduarda, mediadora de redação, e hoje vou dar prosseguimento às aulas sobre preparação para o Enem, falando um pouquinho mais sobre a competência 2. Antes, eu queria dar um recado para vocês. Para completar essa aula, eu preparei um material de apoio com alguns exemplos de aspectos que eu vou tratar no decorrer da videoaula. Esse material ele vai ficar disponível na parte de material didático do CISPVS, então não deixem de ir lá dar uma olhada para poder completar essa videoaula, tá bom? Então, gente, o que seria a competência 2? A competência 2, segundo o INEP, é definida da seguinte forma: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Num primeiro momento, pode não ficar tão claro o que a competência 2 avalia na sua redação. Mas, em outras palavras, o primeiro aspecto é o atendimento ao tema, o segundo é o atendimento ao tipo textual e o terceiro é o uso de repertório sociocultural. Nós vamos ver com calma o que seriam cada um desses aspectos. A definição de tema já foi trabalhada com mais profundidade na videoaula 3, por isso eu vou falar de modo bem resumido o que é o tema. O tema nada mais é do que um recorte dentro de um assunto mais amplo. Então, toda proposta de redação apresenta uma frase temática, uma frase que é um recorte de um assunto mais geral. No caso do Enem 2017, nós tivemos o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. No caso, a competência 2 analisa se o candidato consegue escrever uma redação que dê conta, que trabalhe todos os aspectos da frase temática. Além disso, a competência 2 também avalia o tipo textual. Os tipos textuais são as diversas formas que a gente tem de escrever um texto. Então, nós temos diversos tipos textuais. Temos o informativo, o narrativo, o dissertativo, o argumentativo, entre outros. No caso dos vestibulares, e principalmente do Enem, é cobrada a tipologia textual dissertativa e argumentativa. Então, a competência 2 analisa se o candidato escreve uma redação que atenda à estrutura dissertativa argumentativa, que seria apresentar um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem alguns problemas relacionados à competência 2 em que o candidato deve se atentar no momento de escrever a redação. Com relação ao tema, nós temos dois principais erros: a fuga ao tema e o tangenciamento do tema. A fuga ao tema acontece quando o candidato escreve uma redação com um tema completamente diferente daquele que foi proposto pela banca. Então, vamos supor que eu estou fazendo a prova do Enem 2017 com o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E eu escrevo uma redação sobre os problemas do desmatamento na sociedade brasileira. Eu fugi totalmente do tema. E se eu fizer isso na prova, a minha redação é zerada. Minha redação inteira, não apenas a competência. O tangenciamento do tema acontece quando o candidato escreve uma redação que aborda somente um aspecto, um elemento da frase temática. Então, se eu falo apenas da questão dos surdos no Brasil, eu estou tangenciando o tema, porque eu não estou abordando ele completamente. Não falei dos desafios e nem da formação educacional. Nesse caso, a minha redação não é zerada, porque eu não fugi do tema. Porém, eu sofro um desconto muito significante na pontuação da competência 2. Com relação ao tipo textual, nós também temos dois problemas comuns, que é a presença de outros tipos textuais e as partes embrionárias. A presença de outros tipos textuais acontece quando o candidato apresenta, no decorrer da redação, outras tipologias textuais que não sejam a tipologia dissertativa argumentativa. E esse erro pode acontecer em dois níveis diferentes. O primeiro nível é um pouco mais grave e acontece quando o candidato escreve um texto inteiro em outra tipologia textual. Então, vamos supor, eu escrevo uma redação falando sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, mas escrevo um texto narrativo. Nesse caso, a minha redação é zerada, não somente a competência. E existe um nível também mais brando, que é a redação com traços de outros tipos textuais. Nesse caso, acontece um desconto na pontuação da competência, mas é um desconto bem significante, então é muito necessário que a gente tenha cuidado com essa questão de outros tipos textuais na redação. As partes embrionárias são parágrafos que ficam mal ou pouco desenvolvidos no decorrer da redação.
Então, como a estrutura da dissertação argumentativa é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, se algum desses parágrafos fica mal desenvolvido ou pouco desenvolvido, é considerado uma parte embrionária, e nesses casos há um desconto da pontuação da competência 2. A competência 2 ela é um pouco diferente das outras competências e é muito importante que vocês se atentem a isso no momento de fazer a prova. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem que eu coloquei no slide. Essa imagem é o trecho da prova de redação do Enem. Se a gente observar o tópico 4, nós temos os casos, as condições para que o candidato zere a redação. No subtópico 4.2, nós temos fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Como eu acabei de falar, a competência 2 ela é responsável por avaliar esses dois aspectos, tema e tipo textual. Então, concordam comigo que se o candidato zera a competência 2, ele também zera a redação inteira? Por isso que a competência 2 tem um caráter essencial, ou seja, se você não atende à competência 2, se você não respeita a competência 2, as outras competências não serão corrigidas, justamente porque a redação já vai levar 0 direto na competência 2. O repertório sociocultural é o terceiro e último aspecto que a competência 2 analisa. Ao contrário do que possa parecer, o repertório sociocultural ele não é uma ferramenta acessória na sua redação, ou seja, não é indiferente apresentar ou não apresentar um repertório sociocultural. Pelo contrário, ele é obrigatório na redação do Enem e, ainda mais, ele é crucial para que você atinja a nota 200 da competência, que é a nota total. Então, a gente vai entender por que ele é tão importante e como utilizar de um modo adequado e suficiente o repertório sociocultural na sua redação. A obrigatoriedade do uso do repertório sociocultural na sua redação do Enem aparece em dois momentos e eu trouxe eles destacados para você aqui. Primeiro é na própria definição da competência, que eu citei logo no iniciozinho do vídeo. Quando a gente observa esse trecho, aplicar conceito das várias áreas de conhecimento, nós estamos falando de repertório sociocultural, ou seja, a definição da competência diz que ela avalia o repertório sociocultural. E também na proposta de redação, o uso do repertório aparece, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, na própria proposta de redação do Enem, ela está indicando que vai corrigir, que vai avaliar o uso do repertório sociocultural na redação. O repertório sociocultural, ou interdisciplinaridade, é constituído por toda e qualquer informação possível de ser usada na sua redação. Dito de outro modo, o repertório sociocultural ele é constituído pelo nosso conhecimento de mundo, pelas informações que nós temos e vamos adquirindo no decorrer da nossa formação pessoal. Então, o objetivo do Enem, ao cobrar o uso do repertório sociocultural na redação, é justamente avaliar a capacidade que o candidato tem de fazer conexões, de fazer relações entre o tema proposto e a problemática proposta pela prova e o conhecimento de mundo que ele possui. Esse conhecimento de mundo ele deve ser legitimado em alguma área do conhecimento, seja ela linguística, matemática, história, antropologia, entre outras. É possível utilizar vários tipos de referência como repertório sociocultural. Então, referências a filmes, séries, músicas, acontecimentos históricos, pesquisas, dados científicos, citações de autoridade, enfim, existe uma gama de conhecimento de mundo que nós podemos utilizar como repertório sociocultural na nossa redação do Enem. Para que vocês entendam o uso do repertório sociocultural na redação, eu trouxe esse exemplo de uma redação nota 1000 do Enem 2018, com o tema Manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Nesse caso, a candidata faz referência ao filme Matrix para fazer um comparativo entre a realidade da obra de ficção, que o filme traz, e a realidade da nossa sociedade de um modo geral. Ou seja, ela fala que apesar de ser uma obra de ficção, retrata a mesma problemática que nós enfrentamos, que é a manipulação do comportamento das pessoas através da tecnologia. Para que a sua competência 2 alcance a nota total, é necessário que o seu repertório atenda a alguns critérios, que ele apresente algumas qualidades. A primeira é a inovação.
O seu repertório, ele deve estar além dos textos motivadores. Ele tem que ser uma informação nova em comparação àquelas que a prova já está te fornecendo. Então, nunca copie frases do repertório, nem se baseie no repertório sociocultural que está nos textos motivadores. Tudo bem? O segundo é a pertinência ao tema. O seu repertório ele deve ser relacionado, ele deve estar relacionado à frase temática proposta na prova de redação. E, por fim, ele tem que ter um uso produtivo, ou seja, ele tem que ter uma função dentro do parágrafo, seja para fundamentar a sua argumentação, trazer uma exemplificação, fazer um comparativo. Ele nunca deve estar ali apenas enfeitando o parágrafo. E é importante ressaltar que, para o seu repertório ser analisado nas últimas duas qualidades, é necessário que ele seja inovador, ou seja, ele não pode ser nem baseado e nem copiado dos textos motivadores. A grade de correção do Enem se baseia em níveis. Esses níveis se baseiam no atendimento aos elementos da competência, ou seja, a cada problema que você apresenta com relação a um desses aspectos que eu citei anteriormente, que é o repertório sociocultural, o tipo textual e o tema, a sua redação vai perdendo ponto na competência 2. As redações nível 1 recebem 40 pontos na competência 2 e são redações que apresentam erros graves na estrutura, ou seja, ou o candidato tangencia o tema, ou ele apresenta trechos de outros tipos textuais. Então, muito cuidado, porque essa é uma nota muito baixa para ser recebida numa competência. As redações nível 2 recebem 80 pontos e são redações que apresentam principalmente um repertório sociocultural copiado dos textos motivadores. Então, se você transcreve literalmente algumas informações que vêm nos textos motivadores da prova, muito cuidado, porque isso é um erro grave. E se você faz isso, por mais que você tenha feito um texto que não fuja ao tema e não fuja à tipologia textual, você não pode receber mais do que 80 pontos na sua competência 2. E a redação nível 3 recebe apenas 120 pontos na competência. E nesse caso, da redação nível 3, a gente vê muito repertório baseado nos textos motivadores. Então, se você pega uma informação do texto motivador, troca as palavras achando que a banca não vai perceber, ela vai perceber. E você não vai poder receber mais do que 120 pontos. Então, reforçando mais uma vez, não se baseiem e nem copiem os textos motivadores da prova. Sempre tragam um repertório sociocultural inovador, de fora dos textos motivadores. Agora nós chegamos na parte mais importante da nossa aula, que é o diferencial entre as redações nível 4 e nível 5 na competência 2. Por que essa parte é tão importante? Porque é aqui que a gente percebe como que o uso do repertório sociocultural, o bom uso do repertório sociocultural, é capaz de tornar a sua redação uma redação nível 5, com 200 pontos na competência 2. Recapitulando tudo que a gente viu até agora, a redação para chegar no nível 4, ela tem que primeiro apresentar uma abordagem completa do tema, respeitar a tipologia textual dissertativa argumentativa e apresentar um repertório sociocultural que não esteja nos textos motivadores. Ou seja, para a redação chegar no nível 4, ela precisa primeiro atender a esses três critérios. Então, o que leva uma redação de 160 pontos, ou seja, uma redação nível 4, a atingir o nível 5, atingir os 200 pontos? Então, para a redação chegar aos 160 pontos, ela tem que apresentar um repertório que vá além dos textos motivadores, ele tem que ser legitimado por alguma área do conhecimento, mas, se ele não for utilizado de uma forma produtiva na redação, ou seja, se ele não tiver uma função dentro daquele parágrafo, essa redação fica com nota 160 na competência 2. Eu quero que vocês analisem junto comigo esse trecho de uma redação do Enem 2018, com o tema Manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados na internet. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Num primeiro momento, esse repertório sociocultural é ótimo e deveria receber 200 pontos, deveria ser nível 5, mas não é.
eu quero que vocês prestem atenção junto comigo naqueles critérios que eu citei anteriormente. Esse repertório, ele é inovador, porque ele não estava presente nos textos motivadores, então ela trouxe uma informação extra aos textos motivadores da prova. Ele é pertinente ao tema, porque se relaciona diretamente com a ideia de manipulação, da incapacidade de pensar por si próprio, então é pertinente. Porém, ele não é produtivo. O candidato não soube utilizar essa citação de autoridade do Kant de modo produtivo na redação. Se eu retiro esse trecho e começo a minha redação em No Advento da Atualidade, ela continua fazendo sentido. Ou seja, não faz a menor diferença esse trecho no parágrafo de introdução. Então, ele não teve um uso produtivo. Então, um repertório sociocultural, para atingir o nível 5, ele tem que atender a esses critérios: ser pertinente ao tema, estar além dos textos motivadores, ser legitimado por alguma área do conhecimento e ter um uso produtivo na redação. Observando esse trecho de uma introdução, nós temos: de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Nesse caso, nós temos um repertório inovador. Por quê? Porque essa informação sobre a Constituição brasileira não estava presente nos textos motivadores. Nós também temos um repertório pertinente ao tema, porque ela consegue fazer uma relação entre o tema, sobre a manipulação do comportamento, e a questão da liberdade proposta pela Constituição brasileira de 1988. E, por fim, e não menos importante, tem um uso produtivo na redação, ou seja, essa referência à citação brasileira, ela não foi meramente ilustrativa no texto, ela teve uma função de basear o posicionamento do candidato ou da candidata. Então, essa seria uma redação que receberia nota 200 na competência 2, uma redação nível 5. E é assim que eu espero que vocês consigam fazer daqui para frente a utilização do repertório sociocultural. Muito obrigada por assistirem a minha videoaula e bons estudos para vocês!